interpretando a mensagem, e ele vai estar interpretando para aqueles que vão estar nos ouvindo esta semana. Ontem eu estava conversando com 2 famílias de surdos aqui na igreja, marcamos uma visita, e provavelmente eles vão estar depois acompanhando este culto, e eu quero, a palavra de Deus diz, né, Marcelo, que o evangelho é para todas as pessoas. Eu não sei se vocês concordam comigo, surdo também é gente, não é? Se vocês concordam comigo, que surdo também é gente, então eles precisam ouvir do evangelho da salvação, amém? Se você concorda, diz amém. Aí, essa é uma igreja viva, uma igreja santa, uma igreja pronta, uma igreja que está se levantando para pregar o evangelho, e nós não vamos nos envergonhar do evangelho. Por quê? Porque ele é o poder, para quem? Para todos, para todo o que crê, amém, Jesus? Muito bem, esse cântico que nós cantamos, eu gosto muito principalmente do final dele, mas olha a riqueza desta letra. As profundezas desceu, por causa de mim e por causa de você, porque a carta de direito que nos garantia a condenação, o inferno, estava lá, estava com Satanás, mas as profundezas desceu, o cativeiro, eu quero que vocês tenham essa convicção, porque se você estiver andando na rua, e você tiver um problema, você fala assim, vou, não vou, vou, não vou, não vou, não vou, não vai. Você tem que, porque eu sei em quem tenho crido, e que é poderoso para guardar o meu tesouro, até quando? Até aquele dia. Eu preciso ter essa convicção que eu sou salvo, eu preciso ter a convicção que a minha salvação não vem das obras, não vem daquilo que eu faço ou deixo de fazer, mas é por causa do amor de Jesus por mim, porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por mim e por você, sendo nós ainda pecadores, e Ele veio, lavou os nossos pecados, lavou a nossa vida, Ele nos remiu. Portanto, agora Romanos 8 vai dizer que nenhuma condenação há. Repete comigo, nenhuma condenação há. Para os que estão em Cristo Jesus. Agora, quem está em Cristo Jesus aqui, dá uma salva de palmas. Aí, glória a Deus. Amém, Jesus. Se nós estamos em Cristo Jesus, é em Cristo Jesus que nós vamos viver. E ninguém pode nos tocar, ninguém pode nos derrubar, porque a graça de Deus nos alcança, ela nos livra, ela nos transforma, ela nos liberta, amém? Mas ele continua, o cativeiro quebrou, o inimigo está onde, irmãos? Amém, vamos continuar, isso, as alturas subiu, sentado à direita de Deus. Toda autoridade tem, onde? Nos céus e na terra. Você está no céu, você está na terra? Na terra, para poder, senão, né, eu vou ter que explicar. Então, ele tem autoridade aqui também. Todas as coisas pertencem ao Senhor. Por causa de quê? Dos seus sacrifícios, fomos perdoados. Quem já é perdoado aqui nessa noite, diz obrigado, Senhor. Por seu sacrifício fomos perdoados. Seu amor o quê? Nos libertou. Está consumado. Está feito. O preço foi pago. E é essa parte, eu fiz tudo isso para chegar nessa parte. Porque às vezes nós falamos assim, eu não sei, a vida está tão difícil. Tá, mas qual é a novidade? Está difícil mesmo, difícil para todo mundo. Para todo mundo. Está tão difícil, eu não sei. Não sabe o quê? Algumas coisas você precisa saber. Você não sabe se você vai ganhar aumento ou não o mês que vem. Você não sabe se o seu carro vai estragar ou não quando você for viajar. Essas coisas não tem como a gente saber. Mas uma coisa nós precisamos saber: se somos salvos ou não. Isso eu preciso saber. Isso eu preciso ter certeza. Porque quando Cristo vier, Ele não vai buscar ninguém em cima do muro,
porque o muro não pertence a Deus, o muro pertence a Satanás. Ele vem buscar a sua igreja que é cheia do Espírito Santo, a sua igreja que é operosa, a sua igreja que está cheia do seu poder, que evangeliza. É essa igreja que ele vem buscar. Por isso ele diz, venceu sobre a morte, triunfou e o quê? Como diz, vocês têm certeza que venceu? Vamos de novo, quem sabe? Vamos lá. Venceu sobre a morte, triunfou. Venceu. Das trevas sua luz brilhou. Isso, obrigado. E um novo e vivo caminho abriu. Ele venceu. Sobre a morte triunfou. Venceu. Das trevas sua luz brilhou. E um novo e vivo caminho abriu ao Pai. Jesus diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E é neste caminho que nós vamos estar andando sempre. Porque eu sei que Ele estará comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Mas de repente, antes de vir para a igreja, as coisas na tua casa não estavam bem. Talvez aconteceu alguma coisa durante este dia, e este dia ele tirou a sua paz. Nesse dia você talvez até pensou, não sei se eu vou à igreja, eu estou ruim, eu estou me sentindo esquisito, e talvez esse mesmo espírito que estava te provocando durante todo o dia, esse mesmo espírito que estava procurando tirar a sua paz, talvez ele acompanhou você até aqui, mas nós vamos orar ao Senhor neste momento, nós vamos fazer essa oração de entrega, de contrição, para ouvirmos a sua palavra. E eu vou pedir que a comunicação coloque o playback para mim. Eles amam quando eu peço isso para eles em cima da hora assim, sabe? Eles gostam muito quando eu faço isso, né? Eu creio no poder da oração. Coloca o playback aí, né? Porque a letra nós não temos mesmo, porque se tivesse a letra eu iria cantar. Isso é uma provocação, porque eles acham a letra, tá? E aí eles colocam. Então, mas coloca o playback aí, fazendo o favor. Eu peço a você que, do jeito que você está, você abaixa a sua cabeça, vamos orar ao Senhor, vamos nos entregar a Ele, para que a palavra de Deus possa achar um lugar em nosso coração, e o seu Espírito Santo possa agir em nossa vida, que possa tirar de nós tudo aquilo que possa impedir o nosso coração ser uma boa terra, um terreno fértil, para ouvir a tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, eu oro ao Senhor. Eu oro ao Senhor primeiramente agradecendo por este momento. Eu oro ao Senhor agradecendo porque a tua palavra é viva, é eficaz. Eu oro ao Senhor agradecendo por cada vida que está aqui, porque eu sei que eles estão aqui porque o teu Espírito Santo os trouxe. Eles estão aqui porque o Senhor tem um projeto na vida de cada um de nós nesta noite. Senhor, muitas situações estão acontecendo, é uma certa tristeza pela viagem da Liana, é uma preocupação com coisas que talvez temos que fazer durante essa semana, mas Deus, que neste momento, possamos colocar tudo diante do Senhor e descansarmos diante do Senhor, para que assim possamos, em paz, ouvirmos a Tua palavra, e que a Tua palavra possa encher o nosso coração. Ó Deus, que ouvindo a Tua palavra, possamos aplicá-la, viver todos os dias. Eu oro ao Senhor, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Glórias a Ti, Jesus. Meus queridos irmãos, eu peço que você possa abrir a tua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 1. Hoje nós vamos estar lendo a partir do verso 12. E domingo que vem o pastor Edivanda vai estar dando continuidade, a partir do verso 27 até o capítulo 2. Mas hoje nós vamos trabalhar a partir do verso 12. A situação do apóstolo e o progresso do Evangelho.
Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meus sofrimentos na prisão. Mas que importa? Uma vez que de uma forma ou de outra Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro, sim, sempre me alegrarei, porque estou certo de que pela súplica de vocês, eu quero repetir, porque estou certo de que pela súplica de vocês, e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero, assim não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Deste modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Querido Deus, que o Teu Espírito Santo agora fale aos nossos corações, por causa do Teu nome. Amém e amém, Jesus. Meus irmãos, nós trabalhamos um pouco esse contexto do que está acontecendo aqui, do que Paulo está trazendo. Nós já trabalhamos como Paulo chegou a Filipos. Nós vimos que esta igreja é resultado, como eu disse ontem, né, Rafaela, da MCM de Filipos, das mulheres cristãs em missão, ali, reunida no Parque das Águas da igreja de Filipos. Estavam as mulheres ali reunidas à beira do rio, orando. O Espírito Santo toca em Paulo lá longe. Paulo que está pensando em ir para a Ásia, que está pensando em pregar em Bitínia, fazendo planos e dizendo: eu estou sentindo que uma porta vai se me abrir naquele lugar, por isso eu vou lá, eu vou pregar. O Espírito Santo fala: ei, mas sabe que eu tenho a impressão? Eu tenho a impressão que Paulo estava muito empolgado. Ele parece que não ouviu muito o Espírito Santo, não. Ele está dizendo: não, eu vou lá e vou abrir igreja, porque depois Paulo tem uma visão de alguém dizendo assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo fala: é Cristo que está falando. E ele então deixa todos os seus planos para trás, e aqui nós aprendemos algumas coisas.
Muitas vezes nós fazemos planos em nossas vidas, mas quem decreta, quem dá a palavra final é Deus. E aí Paulo então ele vai até Filipos, ele encontra a Lígia, ele encontra esse grupo de mulheres, ele prega, a Lígia se converte, a Lígia e aquelas mulheres são batizadas, aliás já estão à beira do rio, e eles então vão para a casa de Lígia, pregam o evangelho, e ali nasce a primeira igreja da Europa, ali em Filipos. E nós vimos, domingo passado, a oração de Paulo pelos filipenses, a gratidão de Paulo, mas ele agora continua a partir do verso 12, algo tremendo que ele está trazendo, então, àquela igreja, porque agora, provavelmente, ele está preso em Roma, provavelmente, ele está preso em Roma, e ali nesse lugar onde ele está preso, existe mais ou menos 9.000 soldados, e essa guarda troca de 4 em 4 horas, muitos soldados ficam ali tomando conta da prisão de Paulo, e Paulo ele chega a dizer assim, vocês acham que eu estou preso? Eu estou numa igreja e me deram um púlpito, vocês acham que algemas, você acha que porque eu estou aqui eu não posso sair, o evangelho vai ser impedido? É ruim de pensar isso. Paulo diz, vocês me deram um púlpito, o primeiro a se converter eram os guardas que estavam cuidando dele. Paulo era nervoso, e o Espírito Santo mais ainda, agindo eu, diz o Senhor, quem impedirá? Eu não sei quais são as suas lutas, eu não sei quais são as suas batalhas, mas se Deus agir, Ele transforma. Tem um cântico antigo, sempre quando eu falo assim é antigo, né? Que diz, a minha vida Jesus já transformou, eu posso te saudar com a paz do Senhor. Se tu me amas de todo o coração, sorriso, aperte a minha mão. Se tu me amas de todo o coração, me mostra o teu sorriso, aperta a minha mão. E aí, tem uma ala que canta depois, alguns não gostam de cantar, mas eu canto. O fogo cai, o fogo cai. O salvo em Cristo sabe para onde vai. Sério que vocês colocaram a letra desse cântico? Eu vi de relance, é verdade que vocês colocaram? É bem aí mesmo que colocou, né, meu irmão? Aí eu não, nem com lupa. Vou ver. O mais que possa acontecer nesse cântico aí é eu errar. Eu acho que o Santo está falando para eu não cantar. Então vamos continuar a palavra aqui. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo nunca se programou para ser preso. Paulo nunca se programou para apanhar. Paulo nunca se programou dizendo assim, eu vou até a cidade, e quando eu chegar lá, eu vou levar uma surra do tamanho do mundo, mas não se preocupe, eu vou me fingir de morto, e depois que eu me fingir de morto, eles vão sair, Não, Paulo nunca programou isso. Paulo estava pronto para o que der e vier, ele estava pronto para todas as coisas. E ele vai dizer isso lá na sequência, e ele diz que as suas prisões, o fato dele estar ali, isso contribuiu, porque de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais saibam que estou preso por causa de Cristo. Aí os comentaristas vão dizer assim, provavelmente não é toda a guarda pretoriana, provavelmente, meu irmão, é o seguinte, para mim Bíblia é Bíblia, a Bíblia está dizendo, toda a guarda pretoriana, então toda a guarda pretoriana. Como Deus fez isso eu não sei, eu só sei que tinha lá a montoeira de guarda cuidando Paulo, e Paulo era um cidadão romano,
A prisão de Paulo não foi algo simples. Então todo mundo sabia que aquele antigo soldado romano, e agora o cidadão romano, estava preso porque mudou de lado. Aquele que está preso agora já tinha sido um soldado, já tinha perseguido a igreja, e a notícia se espalhou. E essa guarda que cuidava dele agora saía. Na troca de turno falavam assim: o que você está fazendo? Ah, nós estávamos cuidando de Paulo. E qual foi o assunto de hoje? Ah, ele estava falando que Cristo salva. Cristo estava dizendo que Ele transforma o homem. E, gente, se uma pregação de Jesus lá, Ele pregou uma multidão. Se Pedro pregando converte 3.000, 5.000, você acha que Paulo ali pregando não chega a 9.000? Facinho, facinho, irmão. É só deixar o Espírito Santo agir. O resto é com Ele. Não tem problema nenhum. Então eu creio, além do poder da oração, eu creio na palavra de Deus. Versículo 14 diz: e os irmãos em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais alegria. Meus irmãos, quando nós estamos em dificuldades, qual é a tendência? A tendência é se afastar. A tendência é falar: eu vou dar um tempo, eu estou muito cansado, eu preciso de umas férias. A minha tendência é sempre se afastar do problema. Mas Paulo, em todas as coisas, em todas as situações, faz um favor para mim, querido, agora já pode, você abre essa porta para mim, fazendo um favor? Isso, nós fechamos ela de uma forma intencional, mas agora também de uma forma intencional, para que esse pastor não desmaie aqui, também nós vamos abrir, obrigado. Paulo, em todas as circunstâncias, ele aproveitava para viver e falar do Evangelho. E as pessoas que olhavam para ele diziam: ele vai desistir, ele vai pedir para sair. Mas o que acontecia? Ele cantava, ele orava, ele adorava. E as pessoas diziam: quem é este homem? Que nada pode detê-lo, que nada segura este homem. Este homem, que nós vamos ver daqui a pouquinho, é o homem que morreu, e agora ele vive para Cristo Jesus. E ele aqui no versículo 15, daí ele chama até atenção para alguma situação. Ele diz: é verdade que alguns proclamam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Queridos, eu sempre digo para as pessoas que estão assumindo liderança, eu dou a seguinte informação: nunca ninguém vai ser maioria, unânime. O Rubem Alves já disse, né, que toda unanimidade é burra, né? Então, as mesmas razões que alguém vai te amar, as mesmas razões que vão levar alguém a te odiar. Então nunca espera a maioria. A única maioria que temos é saber que Deus, a Trindade, os seus anjos estarão lutando por nós. Isso é unanimidade. Fora isso, pessoas vêm e vão, estarão do nosso lado e estarão contra nós. E essa situação Paulo enfrenta. As pessoas que não gostavam de Paulo, quando Paulo está preso agora, ele diz: viu só? Falei que não era de nada, foi até preso o cara, ó. Deve ser corrupto. Não é isso que nós falamos com alguns dos nossos líderes religiosos são presos? Olha, eu tinha tanta admiração. Olha aí, agora foi preso. Por que foi preso? Dizem que, não é? Falaram que, nós nem sabemos por quê, mas nós somos os primeiros a criticá-los, a derrubá-los, a falar mal deles. Nós precisamos entender que por pregar o Evangelho, nós vamos enfrentar situações difíceis. E a igreja vai enfrentar situações difíceis. E eu disse para a liderança algum tempo atrás, e tenho falado para a minha família, eu tenho dito o seguinte: eu peço licença à comunicação, estou vindo aqui encontrar esse diácono valoroso, homem de Deus, porque a comunicação pediu para eu não sair desse lugar aqui, porque a câmera não me pega. Mas foi rapidinho, já estou de volta. E
Quando, e eu já tenho avisado para a minha família o seguinte: eu não sei o meu futuro. A única certeza do meu futuro que eu sei é: eu vou para o céu. Como é que é a canção do Lázaro? Do irmão Lázaro, como é que é? Como é que começa? Ainda bem que eu vou morar no céu. Eu só sei essa parte, tá? Ainda bem. Eu não sei porque eu posso estar falando agora que pode magoar algumas pessoas. E essas pessoas podem me processar porque eu magoei, porque eu falei que o pecado vai levá-las para o inferno. Elas não entendem que não sou eu que estou falando. Elas não entendem que é a palavra de Deus. Ah, mas eu não creio na palavra de Deus. Problema seu, vá para o inferno do mesmo jeito. Entendeu? Então, na realidade, é a palavra de Deus que nos garante a salvação. E o Evangelho, ela progride por causa de Cristo. Não é ideologia, não é organizações, não é pequenos grupos aí que vai estar, nós vamos deter. Você pode me matar, mas a palavra de Deus é viva, é eficaz. Você acha que se você me matar vai resolver? Não vai resolver. A questão é que as pessoas aproveitaram e disseram assim: Paulo está preso, então agora eu vou pregar o evangelho. Esses caras vão saber como é que prega o evangelho. Só que era o início do evangelho, o início da pregação. E aí Paulo olha e fala assim: bem, eles não estão teologicamente errados. Eles estão, a sua motivação é errada. Mas o evangelho não é. Se o evangelho não é errado, se teologicamente eles estão corretos, o que me importa se estão pregando porque por inveja, porque eu sei o quê? Ele sabia que no 16, estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Aqueles, porém, pregam a Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim pode aumentar o meu sofrimento na prisão. Mas quem me importa? Uma vez de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isso me alegro. Sim, sempre me alegrarei. O que Paulo está dizendo aqui não é a defesa de que vivamos de qualquer maneira. O que Paulo está dizendo aqui não é que eu posso viver de qualquer forma, que eu posso brincar de ser crente. Não, Paulo tem grupos específicos aqui. É um grupo que por amor está pregando o evangelho, por causa de Cristo, e outro grupo que, para provar que Paulo está errado, está pregando o mesmo evangelho, só para derrubar Paulo. Mas o evangelho que eles estão pregando é o evangelho de Cristo. Aí Paulo diz: olha, deixa que pensem isso, deixa que pensem que eu estou errado, não tem problema, deixa que pensem que eu vou sofrer por causa disso. Eu quero que o evangelho progrida, eu quero que o evangelho cresça, porque é o poder. Isso, vocês devem ter falado alguma coisa, né? Deve ser isso. Eu creio no poder do evangelho, eu não me vergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O importante é que por causa de Cristo, o evangelho sempre progrida. E aí ele continua dizendo, a partir do verso 19, porque estou certo, e eu repeti esse texto, meus irmãos, porque eu estou certo de que, pela súplica de vocês, deixa adorar, irmã, deixa adorar. E aí, esse versículo, ele é muito especial para mim, porque muitas pessoas pensam assim: Deus fez a obra, Cristo fez a obra, agora está feita, não precisa de mim, não depende de mim. Só pensar isso não tem nenhum problema, porque é uma verdade. O problema é como eu vou reagir a isso. Vou deitar na minha rede, quero uma rede preguiçosa para deitar,
deve ser do cantor, não deve ser do cantor cristão essa, né? Mas eu fico ali, vendo a banda passar, tocando coisas de amor, que também não é do cantor cristão, né? Mas eu fico pensando que está tudo certo. Não precisa, o evangelho não precisa de mim para ser proclamado. Portanto, não estou nem aí. Mas aqueles que conhecem o evangelho, eles vão entender que pela graça fomos salvos para sofrer por causa do evangelho. Ele está dizendo, porque estou certo de que pela súplica de vocês. A igreja quer que o evangelho progrida? Quanto tempo de oração vocês estão tendo por dia em favor do evangelho? É mais do que vocês assistem Big Brother? É mais do que vocês maratonam? É mais do que vocês se dedicam em ver filmes, ver séries ou fazer outra coisa? Porque mediante aquilo que fazemos mostra o grau de interesse que temos naquela determinada coisa. Se eu creio no evangelho, eu preciso suplicar por aqueles que estão pregando, eu preciso suplicar pela limpeza, pela purificação da igreja, eu preciso orar pela vida dos pastores, eu preciso orar pela vida da liderança, eu preciso orar por esses missionários, eu preciso colocá-los, porque é o evangelho que está crescendo. Nós temos missionários que estão em lugar onde nós não fazemos ideia que eles estão. Missionários que não estão registrados em nenhum livro, onde nem a organização missionária, nem toda ela sabem. Somente 2, 3 pessoas sabem que este missionário está em determinado lugar. Lugares onde eu não posso missionar, por isso está sendo gravado. Missionários que, se morrer, ninguém vai saber. Só Deus. Missionários que tomou a decisão e disse, eu vou. Eles pegaram a sua mala, deram a Deus e foram. E nunca mais vão voltar. Porque onde eles estão, eles não podem mais sair. E aí eu estava conversando com este líder. Eu falei, como que nós vamos orar por essas pessoas? Ele disse, nós temos que crer que Deus está realizando a obra. E vamos orar por estes missionários. Mas, se eu não suplico, é porque eu não me importo. Para mim é indiferente, porque estou certo de que pela súplica de vocês, o que vai acontecer? E com a ajuda do Espírito de Cristo Jesus, resultará em minha libertação. E ele está pensando em libertação, alguns comentaristas pensam assim, Paulo está pensando assim, nossa, eu acho que ele ouviu um noticiário lá, alguém falou para ele, os juízes dizem que você vai ser liberto. Outros dizem assim, ele está crendo que a igreja vai orar e ele vai ser liberto. Próximo, por favor. Não é o pensamento desse pastor, eu não estou dizendo que esse pastor está certo ou errado, mas não é o meu pensamento, porque minha ardente expectativa, é nisso que eu acredito, que Paulo ele tem uma grande expectativa e esperança, em que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre e também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Ele não está preocupado se ele vai sair da cadeia ou não, ele não está preocupado se ele vai ser liberto ou não. Claro que ele tem esperança, claro que ele quer, nas suas lutas, nas suas dificuldades, mesmo você podendo adorar a Deus nas suas lutas, nas suas dificuldades, você não gostaria de sair. E você, quando você pede oração na igreja, você não fala assim, irmãos, orem para que eu saia desta luta. Dificilmente alguém vai dizer assim, Senhor, me mande bastante provação, me mande bastante luta para que eu possa te glorificar. É difícil alguém orar dessa forma. Adora mesmo em meio às lutas, em meio às tribulações. Mas ninguém tem o desejo, a alegria de estar lá. É alegre porque é uma nova vida em Cristo. Minha ardente expectativa e esperança,
Quer eu viva, quer eu morra, e daí? Eu sou de Jesus. Próximo. Porque para mim, vamos ler todos juntos? Porque amém. Próximo. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero assim? Não sei o que devo escolher. Próximo. Estou cercado pelos dois lados. Ele está dizendo assim, olha, se é para eu tomar essa decisão, eu estava perdido, porque eu não sei o que pedir, porque se eu ficar com vocês, vai ser bom, porque eu posso contribuir com vocês sobre o Evangelho. Se eu for com Cristo, é incomparavelmente melhor. Então eu já não sei mais o que pedir, eu estou indeciso, eu já não sei o que eu devo escolher. Ainda bem que a escolha não era dele. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Deste modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Nós estudamos até aqui este texto. Há um texto que o pastor Edivan, ele não sabe ainda, mas ele vai falar domingo que vem. Ele vai ler um texto que vai falar sobre a graça, e ele vai dizer o seguinte, lá no versículo 29, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente crer nele. É importante eu e você sabermos disso. Somos soldados de Jesus Cristo. Nascemos para uma nova vida. Nós agora defendemos a bandeira do Evangelho. Nós agora vamos caminhar. Nós não devemos olhar para os lados. E aquele que olhar para trás não é digno, não se pode lançar a mão no arado e olhar para trás. Muitos vêm nos atacar pela esquerda, para a direita, mas nós vamos continuar firme. No mundo tereis aflições, mas Jesus venceu este mundo e agora nós estamos em Cristo. Foi um texto que a Rafaela e a Kézia leram ontem, no culto da MCM, 1 João 4, 7, alguma coisa, né? Falava que sobre nós estarmos em Deus e Deus estarmos em nós, e eu estava dizendo para elas ontem, quanto isso me alegra, e quanto isso me enche de responsabilidade e de temor. Saber que eu estou em Deus e Deus está em mim. E quando as pessoas olham para mim, quem elas dizem que eu sou? O que o mundo diz que você é? Através daquilo que falamos, através das reclamações, através das reações, da forma que nós vivemos, dos grupos que participamos, dos tipos de assuntos que participamos. Quem as pessoas dizem que eu sou? Queridos irmãos, que o Evangelho de Cristo que transforma, que motivou e entusiasmou Paulo, possa entusiasmar a cada um de nós.